Olá pessoal, vamos lá fazer um novo Tanglewood. Eu já tinha clicado, desculpa. Eu não vou fazer um Vocês Investigam hoje, porque a gente vai passar muito tempo olhando tudo na casa nova, esse tipo de coisa. Então, ah, não vai ser um Vocês Investigam. Eu ainda posso fazer algum mistério aqui com as coisas aqui e ali e tal, mas vamos deixar para fazer Vocês Investigam uma outra hora. Eu queria pedir desculpa para vocês. Quando eu gravo esses vídeos, o que eu vou falando não tem roteiro, então eu vou falando da minha cabeça e tal. E da última vez eu comecei a falar para vocês de um sinal misterioso no oceano que é o bloop. E eu acabei não terminando. Eu tinha falado que eu ia falar o que era o bloop e eu não falei. Então me desculpem. Só para deixar claro, o bloop é o barulho que foi gravado, misterioso, que as pessoas não sabiam o que era no começo, depois se mostrou sendo o movimento das geleiras, tá? Mas era um barulho muito maior do que até o canto lá das baleias azuis e tal. Eu não gostei da chave aqui. Eu preferia que tivesse um cinzeiro, alguma coisa com a chave dentro, como eles fazem, como eles sempre fizeram. Ah, mas enfim. Não dá pra gente saber se isso estava no chão ou não. O quarto da criança tá bem mais legal. Nossa, bem melhor. Bem mais ah, convidativo para uma criança, né? Oh, maravilha. Então é o movimento lá das geleiras e o atrito do gelo lá que provocou o som do bloop. Me desculpem, uma coisa passou pela minha cabeça e mudou minha linha de pensamento e aí eu fui para outra coisa e não voltei mais e deixei sem falar o que era o bloop. Tudo isso era por causa de um módulo no Subnáutica que eu comentei. Eu comecei a jogar o modo de Subnáutica, né, Subnáutica com mod. E ainda não encontrei o Bloop, que é um Leviatã lá que criaram no mod. Que é uma mistura de um Baiacu com um Anglerfish, aquele peixe abissal. Que tem aquela iscazinha luminosa na cabeça. Aqui não era um quarto de um adolescente, agora parece que é o quarto de uma idosa ou coisa, ou um idoso, coisa que o valha, porque tem
a vitrola aqui, tem a bengala. Quebra-cabeça não necessariamente é coisa de idoso, né? Então, joguinhos de tabuleiro também não necessariamente é coisa de idoso, se bem que eu já tô chegando nessa na faixa etária aí dos idosos. Não que necessariamente eu passe muito tempo jogando jogos de tabuleiro, também não tem nada errado se eu fizesse isso. Bom, se bem que parece que não é um quarto de passatempo, não um quarto de dormir, porque não tem cama, né? Pode ser que seja um fantasma que vem atrás da gente. A gente vai pegar mais um termômetro para contrastar a temperatura em mais de uma sala. Essa região aqui do começo parece ser o foco da atividade. Definitivamente não é um Oni, porque está fazendo o Airball Event direto, né, o Mistform, que era como o, o Mistform, antigamente chamado de Airball Event, ou como eu chamo, ou chamava, né, uh, evento da Colgate. Parece que a casa é uma casa mais para idosos. Por causa das bengalinhas. Ou também alguém que às vezes tem algum problema de locomoção, pode ser também. Parece que é um fantasma que vem atrás da gente, porque a gente foi para outra área da casa e o fantasma veio atrás de novo. Tô vendo se eu acho as cartas de tarô. Definitivamente é uma coisa do pessoal mais antigo, porque essa coisa de fazer miniatura é antigo até pra mim.
miniatura com trenzinho, bababá, bababá. A gente sabe que não é Jin, porque a luz estava a luz estava ligada e o fantasma desligou. Vamos checar as temperaturas. Definitivamente não é aqui. Também não é aqui. Pode ser aqui. A gente já viu que o modelo é feminino, mas eu não prestei atenção no nome. É importante a gente ver sempre se o modelo é feminino ou não, porque a gente descarta os dois primeiros aqui. Os dois primeiros tipos de fantasma. Vamos lá. A gente sabe que não é Oni. Me parece agressivo demais para ser shade, mas por enquanto vamos deixar aí. Vamos deixar assim. Pode ser aqui. Mas eu tô gostando bastante dos detalhes, ficou muito mais vivida a casa, bem mais ah, personalizada. Você tem ali o cubículo do cachorro. Desligou a força de novo.
Também pode ter sido por ah, derrubar a energia ligando coisa demais, mas eu tô achando isso meio duvidoso. Ah, cadê o termômetro? Não estava aqui? Acho que estava aqui. É. Eu tô vendo uma Ghost Orb, mas não tá gravando. Vocês estão vendo isso, não estão? Enquanto eu tava abaixado, não apareceu o negócio de gravar Ghost Orb. Olha, maldito. Vamos lá. Pode ser um fantasma de Ghost Orb, não dá pra ter certeza enquanto a gente não eliminar o mímico. Pera aí. Acendeu a luz da casinha de boneca. Mais uma vez, para deixar claro, não necessariamente a casa de idosos por causa das bengalas, porque eu, por exemplo, também uso bengalas, apesar de que eu já não sou mais criança, né? Não é sempre que eu uso a bengala, mas de vez em quando ajuda. Eu não sei se a luz da casa conta como a luz para efeito da Mer. Provavelmente conta, mas eu não vou incluir isso porque eu não tenho certeza. Né? Coisa nova.
Mas é uma nota que a gente, nota mental que a gente precisa tomar para avaliar tudo. Eu estou tentando pegar tudo que eu posso para ver o que pode ser apanhado. Se pode ser apanhado, pode ser jogado, entendeu? Essa é a lógica. Nossa, esse telefone aqui, minha nossa. Para ser mais antigo que esse telefone, só aqueles de com o disquinho. Eu acho que eu estava com as mãos ocupadas com brinquedinhos que não reparei. Por isso que não estava apanhando mais nada. Pera aí. É F, eu estava apertando o F. Agora foi, não estava colocando. Desculpa, gente, que eu apertei umas duas vezes o F para colocar, aí nada. Aí eu tentei outros botões para ter certeza. Falei, não, eu devo estar confundindo com algum botão do Subnáutica, deixa eu conferir. Deixa eu colocar o meu óculos que eu lavei ele agora há pouco, ele estava secando. Pronto. Parece ser casa de uma avó ou avô, né? E aí tem um quarto para acomodar netinho, netinha. São dois livros iguais, é isso?
É, são dois livros iguais. Isso aí pra mim foi bola fora dos devs. Mais um livro do Sapo. É, foi bola fora feia. Quem é que fica comprando livro em duplicata desse jeito? Nossa, tem mais ainda. Eu tô começando a duvidar da sanidade mental da pessoa que vive aqui. Nossa, é tudo em duplicata. A gente tem uns 3 livros sendo repetidos a exaustão. Não precisava ter todos esses livros. E fazer isso tudo ficar. Peraí. Ok. Colocasse livros que não podiam ser movidos, se era para colocar tanta coisa de livro e não queria fazer todos eles diferentes, colocasse alguns ali que não podiam ser movidos. Mas do jeito que tá, não só ficou um inferno para você esvaziar a sala para aumentar a chance de interação com o Ghostwriting Book, como virou algo completamente ridículo. Você tem 3 livros sendo repetidos à exaustão. Desculpa, gente, deu uma coceira no nariz. Estou tendo essas fungadas aqui.
Bom, não tem ultravioleta. Não tem freezing. Com isso a gente eliminou o Twins. Então a gente já pode marcar Ghost Orb. Pera aí, gente, que eu fiz caquinha. Eu sem querer minimizei o jogo, em vez de... Dei uma travadinha rápida ali. Talvez porque eu ciclei rápido sobre, por tudo que eu estava mantendo aberto. Aí quando eu falei, não, pera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Possivelmente a gente tem um IMF5 aqui. Possivelmente. Tem do 0 ao 5, mas não necessariamente. Não dá para confiar em um único desse. Daqui a pouco a gente dá uma olhada pelo mapa todo com mais calma. Falta mais um vídeo. Os nossos livros foram jogados. Não é de livro, porque o livro foi jogado e não tinha nada escrito. A primeira interação com o livro, se o fantasma pode escrever em livro, obrigatoriamente tem que ser escrita. Se você viu que o livro foi jogado, pegou o livro e viu que ele não foi... o fantasma não desenhou, não escreveu, não fez nada do tipo, não rabiscou, não é fantasma de livro. Então,
A gente está entre Deian, Raiju e Yokai. Não me parece estar com cara de Raiju. Are you here? Spirit Box. Como eu falei para vocês, não estava com cara de Raiju para mim. Então agora vai dar ou DOTS ou IMF5. IMF5 atendendo ao meu pedido. É a Deian. Uma pena que a gente não fez, vocês investigam. Eu estava suspeitando que ia ser a Deian, mas eu não tinha certeza ainda, porque não estava me parecendo coisa do Yokai. Não estava me parecendo o comportamento do Yokai. E como eu falei para vocês, eu acabei esquecendo dos comportamentos novos de fantasma aí desses três, né? Então, eu agora estou procurando ver quando não encaixa em nada do que eu conheço, quando parece estar meio fora do esquema, eu estou começando a desconfiar mais dos fantasmas novos, porque eu deixei passar um galo, eu acho. Primeiro fantasma novo que eu encontrei, depois de muito tempo querendo um fantasma novo e só pegando os mesmos fantasmas de sempre. Vamos dar uma olhada pela casa e ver. Gostei muito dessa poltrona aqui. Não no sentido de eu teria uma poltrona dessa na minha casa, mas no sentido de parece algo que encaixa no visual da casa. Parece muito visual de casa da avó isso aqui. A minha avó também tinha uma concha do mar enorme. Ainda existe, está em algum lugar aqui na casa, só que eu não sei aonde está. E é sempre interessante ver essas coisas. Parece que essa lata foi derrubada. Será que foi quando eu vim aqui a primeira vez? Pode ser. Eu não sei agora se a Dayan segue a gente ou não. Uma rosquinha. Acho que hoje em dia não tem mais esses trenzinhos de brinquedo. Eu tinha um, um set de trenzinho desses. Eu não tinha montado, claro, quando eu era pequeno, não tinha montado o mapinha todo, mas eu tinha o set do trenzinho, né? O trilho, o trenzinho, bababá, bababá. E aí eu levava a minha mãe à loucura porque eu fazia o trenzinho se aventurar pela sala toda, né? Subindo pelos móveis ali, os trilhos e tal, enfim. Ela não me dava bronca por essas coisas.
Mas eu imagino que minha avó, então, que morava com a gente, era pior ainda nesse sentido. Minha avó achava que na época o Atari ia quebrar a TV. Que jogar Atari ia quebrar a TV. Mas a minha avó também era bem, bem velha. Nasceu ainda no século XIX, minha avó paterna. Infelizmente foi a com a qual eu passei mais tempo. A gente não se dava muito bem. Os meus avós maternos, infelizmente, se foram cedo. Justamente a que durou, a gente não se dava bem. Eu tenho a impressão que a, a Dejan segue a gente pelo visto, porque tá vindo muito atrás da gente. Aqui embaixo não, era lá em cima. Na garagem, não era? Esse carro aqui também mais velho que andar pra frente. Mais uma caminha de cachorro ali. Muito provavelmente é a casa da vovó. Eu até entendo que as pessoas da casa saíram rapidamente, mas tem necessidade de abrir o cofre e deixar assim desse jeito?
tinha apertado o botão quando me toquei. Videocassete. É, videocassete. Faz tempo que eu não vejo uma coisa dessa. Eu sou da época que videocassete era novidade aqui no Brasil. Gostei daquela sombra, ela tava meio que seguindo os objetos ali, né? Mas, enfim. É novelo de lanche, definitivamente é a casa da vovó. Filha de uma. Sumiu na hora. Que ódio. Bom, vamos voltar aqui mais vezes para ver mais coisa. Mas eu acho que por hoje, para esse primeiro dia,
Tá muito bom, tá muito legal, tá muito vivida essa casa, né? Casa do vovô e da vovó. Eu tô dizendo isso porque é coisa da minha geração para mais antiga. É... Pronto, consegui fazer o que eu queria. Vamos ver se a gente acertou? Dejan, vamos lá? Gostei bastante do mapa novo. Minha única crítica mesmo é aos livros. Se era para colocar tanta repetição, colocasse livros que não podiam ser removidos. Colocava só um de cada que pudesse ser removido. Ficou muito óbvio, muito chato do jeito que tá. Dejan, acertamos. Mas tirando essa coisa, a minha picuinha com esses livros, eu acho que ficou muito legal. De resto, o mapa parece estar de parabéns. Depois a gente olha de novo para ver essa questão que eu não prestei muita atenção hoje de loop e esse tipo de coisa, né? Então a gente vê essas coisas depois. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar, que a gente não pode cobrar porque não tinha isso antes, mas que seria legal, já que eles estão mexendo nesses mapas, seria colocar os quintais. Abrir, você poder sair pela porta dos fundos, ir no quintal, ia ser bacana. Ia aumentar um pouquinho o mapa? Ia. Ia dar um pouquinho mais de trabalho? Ia. Mas eu acho que dá pra fazer uma coisa legal. Ia diferenciar mais as casas. Por exemplo, nessa você podia ter aqueles brinquedos de playground para criança, né? Para quando netinho ou netinha viesse visitar, brincar ali nos fundos, já que tem a casinha de boneca, já que tem outras coisas do tipo. Provavelmente netinha, mas eu não quero julgar nada, né? Então, enfim. Eu ainda não tenho idade para ser avô ou avó, mas a gente sabe que o pessoal da geração, quanto mais antiga a geração, mais dificuldade tem com esse tipo de coisa, né? Então, enfim, mas se fosse o caso e os avós estivessem de boa, maravilha, melhor ainda, né? Mostra que são pessoas que se mantiveram atualizadas com a moral e a ética atual, né, em vez de viver no passado. Então, enfim, é isso aqui por hoje. Mais uma vez, me desculpem por ter deixado vocês sem o bloop, sem falar o que era o bloop por um. Deixa eu ver, eu coloquei o vídeo hoje para vocês. Eu vou tentar colocar esse vídeo aqui ou amanhã ou na quinta-feira. Então vai de 24 a 48 horas aí sem resposta. Me desculpem aí, tá? Eu tava com mil coisas na cabeça, gravando para vocês, já pensando em todo o meu esquema da semana. ah, e aí eu me distraí, o pensamento fugiu e não voltou mais. Esqueci completamente do bloop. Mas vocês já sabem, agora que o bloop é, na verdade, só o ruído lá do atrito lá das geleiras, lá provocado pelo movimento das geleiras.
mas era um barulho que foi captado no microfone submarino muito mais alto até que o barulho das baleias azuis percorria por quilômetros e ninguém nunca tinha até aquele momento ninguém tinha gravado aquele som e ninguém sabia qual era a origem. Depois a gente descobriu. Ciência funciona assim. Você faz uma descoberta, você percebe algo que você não conhecia, algo que você não entendia, né? E aí você vai e investiga. Né? E a investigação tem que ser feita de uma forma metódica e tudo mais para garantir que o resultado seja aquele mesmo. Né? Não pode ser completamente descontrolado, porque aí você tem pode ter elementos aleatórios influenciando o resultado, enfim, mas eu não estou aqui falando de metodologia científica com vocês hoje, tá? Então não vou torrar a paciência de vocês. A gente pode falar disso num outro dia, se vocês quiserem. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo, um abração, até mais.